Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero, desde o momento, ampliar e agradecer ao professor Riacho Pinto, que eu muito admiro e estimo, e por isso eu acho que é inversamente proporcional, duplicando, no fundo, tudo isso. Eu, basicamente, queria só refletir sobre o Lidera como base para integrar estes novos desafios que nós temos na área da construção e da reabilitação, nomeadamente a que chamamos 4.4, que tem a ver com desde a industrialização, as tecnologias de informação, o BIM, em relação a essa dimensão. De alguma maneira, nós sabemos hoje em dia que a construção e a reabilitação têm uma grande importância em termos de áreas desenvolvidas, tem impactos muito elevados, desde logo se olhássemos, por exemplo, a nível europeu, estamos a falar de cerca de 40% de energia só na fase da operação dos edifícios. Em Portugal o valor é mais baixo, é 29%, e temos todo um conjunto de efeitos que são muito significativos. E progressivamente as nossas atividades da construção têm cada vez mais requisitos crescentes, ou seja, desde o NZEB, que hoje em dia vai aumentar e vai começar a considerar outros aspectos, desde a mobilidade até à parte do ponto de vista no fundo, da energia incorporada, até eventualmente à procura da descarbonização e de algumas outras dimensões. E por isso todos eles nos desafiam a procurar a sustentabilidade. O BIM já tem vindo a falar, eu se calhar passaria sobre isso. Relembro que vamos ter os passaportes dos materiais, a digitalização como aspecto importante e inclusivamente, por exemplo, no PRR, os edifícios que forem certificados na área da sustentabilidade vão receber mais 5, 10 ou 15% em termos de valor de investimento. O ambiente pode criar valor e, de alguma maneira, o Pacto Ecológico e a digitalização marcam as nossas dimensões. O que é o Lidera? O Lidera foi criado em 2000, começou a fazer certificações a partir de 2007 e, basicamente, é uma ferramenta que serve para, ajudar a orientar de alguma maneira destas dimensões. Nós hoje, quando olhamos, por exemplo, na maior parte dos programas, já conseguimos fazer alguns cálculos como o carbono e outras dimensões, mas há todo um conjunto de dimensões da sustentabilidade que nem sempre ainda estão devidamente incorporadas e por isso ajuda-nos a orientar. Por outro lado, nós podemos comprovar. No fundo, ele tem uma norma, um modelo de cálculo, tem e serve para orientação e verificação e, sobretudo, tem talvez esta base que me parece talvez a mais importante, que é, eu posso olhar para um edifício e dizer, basicamente, olhando para aquilo que é o nosso estoque, qual é a média dos consumos, por exemplo, 110 kW por metro quadrado ou 90 kW por metro quadrado, que são alguns valores de residência, e a partir daqui pensar quais são as medidas e o que é que pode significar em termos de melhoria. E criar uma estrutura uniforme para todos os parâmetros. Ou seja, por exemplo, se nós reduzimos para 45 kW por metro quadrado, nós estamos a falar de uma classe A, um fator 2, e se reduzirmos praticamente para cerca de 4,5 kW da rede e o restante obtido de outras maneiras, teremos a falar de um fator 10. A partir daqui podemos analisar as opções e o limiado do projeto e podemos relacionar os vários critérios do Lidera, eventualmente isto aqui está relativamente pequeno, mas tem a arquitetura, tem a estabilidade, com as várias especialidades do ponto de vista do projeto, e isso permite-nos identificar onde é que vamos buscar informação, desde a durabilidade, por exemplo, às questões do paisagismo e assim sucessivamente, ou seja, que cria de alguma maneira um fluxo relativamente importante. O modelo olha para a integração local, onde, no fundo, trabalhar com ambientes, os ecossistemas, a paisagem, a eficiência energética, bioclimática e depois, por exemplo, o desempenho de carbono, a água, as cargas. Eu diria que estas primeiras três grandes dimensões é sobretudo mais ecológicas e depois a qualidade do serviço e resiliência, pensando também de como é que o edifício está preparado face a eventos extremos, face a alterações climáticas e outras dimensões. As vivências socioeconómicas e o próprio uso sustentável, onde a conectividade, a digitalização aparecerá também ali como base. Os exemplos hoje vão-se progressivamente multiplicando. Um exemplo que foi aqui na Quinta da Marinha, nomeadamente uma reabilitação e um conjunto de moradias Sanduúde, que teve nos Prémios Nacionais de Reabilitação Urbana, em que basicamente depois conseguem sistematizar em cada um deles qual é o desempenho e qual é o valor que ocorre desde a integração local, aos recursos, às cargas, à qualidade do serviço, às vivências e até ao uso sustentável. O que eu acho que talvez seja mais relevante é, quando estamos a falar em habitações como na Quinta da Marinha ou em Vila Moura, nós estamos a falar de 5 mil, 8 mil, 10 mil euros por metro quadrado. E por isso significa que há recursos. E havendo recursos, conseguimos muitas vezes implementar soluções. Onde é que é difícil implementar soluções? É quando nós começamos a ter pouco dinheiro.
Aliás, o Jaime Lerner, uma vez numa conferência cá em Portugal, no Estoril, disse: imaginação e talento é quando nos cortam um zero no orçamento. Eu pedi o favor disto não ser gravado e distribuído pelos políticos, porque senão vai correr bastante mal, não é? Como calculam, não é? Mas de alguma maneira eu acho que aí é que é relativamente difícil. E um dos exercícios que nós fizemos logo em 2006, 2007, é tentar com que alguns destes princípios fossem internalizados na habitação a custos controlados. Hoje, os valores da habitação a custos controlados, se olharem para as equações, depende se estamos a falar no continente ou na Madeira ou nos Açores, são da ordem dos 1.100 euros por metro quadrado, área bruta de construção. Na Madeira, os valores, devido à importação de materiais ou nos Açores, os valores andam entre 1.400 a 1.500. A fórmula varia em função das características do edifício. O que é que foi feito? De alguma maneira, ao longo de vários anos, nós fomos aplicando também a habitação a custos controlados e foi-se percebendo que se conseguia, de alguma maneira, integrar estas dimensões. E o que vem aqui são uma lista de um conjunto muito diferenciado de empreendimentos de habitação a custos controlados, dos quais muitos deles já estão construídos e já estão implementados. Por exemplo, na Madeira há 17 empreendimentos neste momento certificados de habitação a custos controlados, com certificações, nomeadamente já com alguma dimensão. O que é que isto significa? Significa que, de alguma maneira, nós conseguimos ter um modelo de avaliação que consegue classificar não só os edifícios que podem ter de melhor desempenho e com valores de investimento maior, como também de habitação a custos controlados. Este, por exemplo, é em projeto, está agora a começar a construção, nomeadamente, que é as varandas do Sado. Basicamente, o que tem ali foi os elementos que foram submetidos para projeto e, se virem, tem aí os projetos e depois vão ver que cada pasta está organizada por P1, P2, P3, P4, quer dizer, é a forma como o modelo do Lidera, de alguma maneira, vai ver e são os comprovativos para cada um dos desempenhos. Se nós estamos a falar área permeável, se estamos a falar de vegetação, se estamos a falar de soluções bioclimáticas, se estamos a falar em determinados materiais, esses são os comprovativos que aí tem. E neste caso conseguiu-se atingir um fator 4. É muito difícil na habitação a custos controlados atingir um fator 10, embora nas outras seja possível, nomeadamente com uma classe A+. E aqui tem a repartição por diferentes dimensões. Eu depois estarei à disponibilidade para explicar um bocadinho melhor, onde um dos aspectos que eu acho que talvez seja interessante é que na habitação a custos controlados, um dos pré-requisitos que foi definidos é que eles deveriam ser NZEB mais 20. Ou seja, é um nível já elevado e que deveriam ter 10% de materiais reciclados, incorporados. Nós sabemos que essa percentagem calculada para a Agência Portuguesa do Ambiente, basta eu ter um material que tenha um pequeno conteúdo em materiais reciclados para já contar a material total como reciclado. Isso aí facilita um bocadinho essa componente. E, no fundo, permitiu que ao longo das etapas, quer da pré-avaliação, quer da assessoria de projeto e reconhecimento, e depois a assessoria na fase da obra e depois o comissionamento, isso fosse possível. O racional que eu implementei no desenvolvimento do Lidera foi, eu coordeno sobretudo a equipa de modelos e desenvolvimento e fiz a formação, neste momento há cerca de 800 assessores acreditados, e são esses assessores que acompanham o projeto, são esses assessores que, de alguma maneira, muitos de arquitetura e de urbanismo, até a nível dos planos, que fazem essa internalização. No fundo, vão permitindo avaliar quer na fase de projeto, quer na fase de concurso, quer na fase, nomeadamente, de recepção de obra. Eu não pus o modelo Lidera a fazer a certificação das especificações durante a obra, ou seja, basicamente, porque depois, do ponto de vista então de habitações com custos controlados, isso torna-se um modelo pesado e o que nos interessa é o produto final, é nomeadamente o edifício. Bom, para concluir, no fundo eu acho que há aqui 5 ideias que eu acho que 3 delas são para nós evidentes. A sustentabilidade ganha importância e é uma oportunidade. O adotado da sustentabilidade, nós não nos podemos dizer que é sustentável porque temos carbono ou porque temos água ou outros. No fundo, temos que olhar com o equilíbrio em termos de uma abordagem integrada. E, no fundo, os sistemas voluntários são eficientes e devemos permitir que isso seja ajustado às diferentes fases para apoiar esta transição. Eu acho que era a mensagem principal. Agradeço imenso a vossa atenção. E, sobretudo, dou os parabéns à organização por mais uma organização aqui na Lusíada, que eu tenho muito gosto de cá vir, independentemente das disponibilidades que todos nós temos do tempo, que é um recurso mais escasso que temos. Professor Riacho Pinto, muito obrigado por tudo. Então, Carlos Oliveira. Eu vou entrevista ao Cassado já, mas